Porque aí veio na minha cabeça o que eu deixei de fazer durante o pré-natal, o que eu deixei de comer, que vitamina eu deixei de tomar, o que eu fiz de errado nesse processo de gestação que acarretou isso. Eu assumi a culpa da condição do meu filho para mim. E aí eu lembro de ter saído do consultório assim e eu fui com ele no colo chorando. E o meu marido plácido assim, calmo. Não, a gente vai dar um jeito, vai dar tudo certo. Olha, ele deu aqui a guia para fono, para ele começar a fono, porque o atraso do desenvolvimento de linguagem foi o primeiro indicativo, né? O comportamento o Benício não era muito de se isolar. Não tinha esse comportamento de isolamento, que são um dos indicativos, né? Porque aí você corre atrás. Quando o médico me deu o questionário, Google, né? Quais são os sintomas, né? Quais são os indicativos de que... Então, assim, seria o isolamento, a criança tem o hábito de se isolar, ela não gosta de ficar com as outras pessoas. Ele não brinca funcionalmente com os brinquedos. Então, por exemplo, um carrinho, a criança tem a característica de rodando, girando a rodinha, ou ficar brincando com o lápis, assim, de ficar batendo. Enfim, aí você... E eu ficava buscando na memória e o Benício não me indicou isso. O Benício, os indicativos do meu filho, porque aí existe algo chamado transtorno do espectro autista. E por que espectro? Porque cada indivíduo tem um comportamento diferente. Né? O que meu filho tem de comportamento, de indicativo, é completamente diferente de uma outra criança, de um outro indivíduo. Então, os indicativos que o Benício me trouxe foram o atraso do desenvolvimento da fala e momentos em que ele não respondia quando era chamado. E aí, era assim, ele não tem problema auditivo. Porque quando ele estava, por exemplo, no quarto, num outro cômodo da casa, e na televisão começava a tocar a musiquinha de um desenho que ele gostava, ele vinha correndo. Então, assim, problema auditivo ele não tinha. E eu achava que o fato dele não responder a ser chamado era uma questão de comportamento. Era, ele né, ele não quer, ele tá nem aí, ele não... Mas não era só isso, né? Não é só isso. Ele era também um pouco... Hoje eu consigo ver, né? Na época não. Mas ele é um pouco indiferente a, por exemplo, eu me machucar e chorar. E, ai, cortei meu dedo. Ai, ele não vinha do meu encontro para ver o que aconteceu. Não, é como se nada tivesse acontecido. Isso também eu poderia dizer que é um indicativo, né? Essa um pouco indiferença, assim. Não é uma indiferença, é como se estivesse distraído e não percebesse o que estava acontecendo ao redor. Né? Mas quando acontece algo de seu interesse, aí sim ele vai de encontro àquilo, né? Ele observa. Então esses foram os indicativos, né? Inicialmente, assim. Mas o que mais me incomodou foram coisas que ele já falava e que ele deixou de falar com 1 ano e 10 meses. E aí, assim, você cai num universo, é como se você saísse do planeta Terra e caísse num universo num outro planeta. O planeta azul, né? O planeta autista. E por que azul? Porque a maioria dos indivíduos que estão dentro do espectro são meninos. Né? Há hoje uma discussão de que, na verdade, há uma dificuldade de se encontrar o diagnóstico em meninas. Então, é um pouco falho dizer que a maioria dos indivíduos são meninos, por isso a cor azul. Mas, enfim, é isso que hoje se diz, né? A cor que define o autismo é o azul. E aí, assim, eu fiquei, e agora? Eu não tenho amigos com filhos especiais, eu não tenho referências nenhuma de como lidar. Como eu vou lidar com ele? O que eu preciso fazer? Depois da pancada do diagnóstico do tipo, não é aquele filho que eu idealizei, é outro filho. E o que eu preciso fazer para esse filho se desenvolver? Né? Porque a maior dificuldade é a socialização. Isso é o que mais interfere e é o que desencadeia uma série de outros atrasos. Porque o ser humano, ele aprende por repetição, em observar o outro e tudo mais. E se o indivíduo não tem interesse pelo outro, ele não vai se desenvolver, ele fica naquele mundinho dele mesmo. E aí a primeira coisa foi correr atrás de uma fono.
E aí eu lembro de uma pessoa que me ajudou muito, que foi uma pessoa que me norteou, que o nome dela é Ana Flávia, que eu fiz um desabafo no Facebook, num grupo de mães, e ela foi uma mãe que falou... E ela trabalha com educação infantil também. E aí ela pegou e falou, me respondeu, falou, peraí, quantos anos tem seu filho? Você não quer vir aqui bater um papo, não sei o quê? E foi uma pessoa assim que eu conheci em Facebook mesmo. Fui na casa dela, conheci, conversei e tudo mais. E foi ela que me indicou a fono do meu filho. Porque a irmã dela trabalha num grupo que também trabalha com crianças autistas. Que trabalha com a terapia ABA, que é uma terapia comportamental, que estimula esse desenvolvimento da criança, né? E aí ela que foi meu norte.